você que acompanha o Conexão Cidadão, um espaço para a gente conversar sobre o papel do Tribunal de Contas e discutir sobre temas que fortalecem a administração pública. Ellen, qual é o tema dessa semana? Nesse programa a gente vai falar sobre planejamento de compras públicas governamentais. E com a nova lei de licitações e contratos, surgiram instrumentos voltados a auxiliar os órgãos públicos nessa organização de compras e aquisições, como o Plano de Contratações Anual, o PCA. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós chamamos o servidor da casa, especialista em licitações, que é o servidor Ricardo Dias. Isso mesmo, e o Ricardo, ele foi coautor do artigo publicado na última edição da revista Controle, do TCE Ceará, e o título é O Plano de Contratações Anual como instrumento de diálogo entre os planejamentos orçamentário-estratégicos e a implementação das políticas públicas. Seja muito bem-vindo, Ricardo Dias, ao Conexão Cidadão. Ricardo, o que é exatamente o Plano de Contratações Anual, o PCA, trazido pela nova Lei de Licitações e Contratos, e por que ele representa uma mudança em relação ao modelo tradicional? Bem, o Plano de Contratações Anual é uma novidade. Eu posso dizer que ele é mais do que um instrumento de planejamento, ele é um instrumento de governança. Por que governança? Porque ele dita regras. Antes, nós tínhamos planejamento? Tínhamos. O Decreto-Lei 200 de 67 já tratava lá no seu artigo 6º, dizendo que tinha o princípio do planejamento, do controle, mas não tinha ações efetivas. E o que a lei, a 14133, trouxe foi exatamente isso, trazer esse PCA como instrumento de governança. Por quê? Porque agora todos os entes públicos, quer seja o consórcio, câmaras, Estado, a União, ela tem que planejar as suas contratações do ano subsequente hoje. Então, hoje, os municípios estão pensando nas contratações de 2027. E isso é importante, porque ele norteia, ele dita regras. Ele faz com que a gente não navegue às escuras, Então, ele faz com que a gente planeje. Então, essa é a importância do PCA. Ricardo, no seu artigo, você conceitua o PCA como um instrumento de diálogo. Como é que o PCA atua na prática para conectar o planejamento e a entrega, como políticas públicas? Pronto, eu posso falar um pouquinho desse artigo, que está na revista Controle. Recomendo todos que leiam. E a ideia, juntamente com um economista lá da URCA, a Ionara Duarte Caetano, a gente pensou exatamente isso, de trazer um artigo em que retratasse essa importância do PCA. E a maior importância do PCA é essa, é dele ser um instrumento de diálogo, de conexão entre os planejamentos orçamentários e estratégicos e a concretização das políticas públicas. O que é isso, Ricardo? Não basta, por exemplo, ter um pensamento estratégico de um prefeito dizendo que vou fazer um concurso público. Tudo bem, uma decisão de estratégia política. Mas como vai materializar isso? Se ele não planejar compra de insumos, de materiais, fardamento se precisar, novas viaturas. Se ele não fizer isso, ele vai ter um concurso, vai ter profissionais sem aquele aparelho, ou seja, não vai poder concretizar suas políticas públicas. Então foi a partir daí que a gente pensou nesse artigo e trazendo essa ideia do PCA, ele não é um anexo do orçamento, ele tem vida própria e mais além, ele é o elo de ligação. Sem ele, as políticas públicas não se materializam. Nós não conseguimos entregar obras, serviços, bens. Então, por isso, essa importância que a gente trouxe nesse artigo. Professor Ricardo, e por vezes o PCA ele pode ser considerado como um instrumento que vai burocratizar. Mas, pelo contrário, ele traz uma desburocratização, ele auxilia no planejamento da gestão pública. Como é que eram as contratações públicas? Elas tinham um nascimento inverso. Qual era o nascimento inverso? Chegava o dinheiro, você pensava no que contratar, no que comprar. E hoje não. Necessidade e recurso são coisas distintas. Eu tenho a necessidade. Por exemplo, aqui para esse espaço, preciso de um novo estúdio. Tenho recurso? Não. Ainda não. Mas essa necessidade tem que estar em algum canto, em algum papel, em algum documento. Imagine um dos pontos que é mais criticado pelos tribunais de contas, que é a questão do registro de preço, carona. Os caronas é quando um órgão, ele pega uma ata, de outro órgão e simplesmente adquire aquele produto. Eu pergunto a você, estava planejado? Essa aquisição estava prevista? Se estiver prevista, existe essa necessidade de atender o interesse público.
Então, por isso essa importância. E, Ricardo, e o PCA, ele é obrigatório? E como tem sido esse posicionamento do Tribunal de Contas em relação a isso? Literalmente, se você ler o artigo 12, inciso 7º da lei, ele diz assim que a partir dos documentos de formalização das demandas das instituições, dos órgãos, os órgãos poderão elaborar. Esse poderão é como se fosse facultativo. Mas esse facultativo, o Tribunal de Contas entendeu, e eu defendo, já defendia sempre, ele é um poder-dever, tá certo? Não tem como você fazer um planejamento efetivo, um princípio que está no artigo 5º da lei, sem ter esse planejamento. Então, o Tribunal de Contas, um dos primeiros do Brasil, por meio do acordo 8435, de 2025, da lavra do conselheiro Gilberto Pontes, ele disse, tratou nesse acordo, que o PCA era um instrumento cogente, obrigatório. Então, é interessante que todos os órgãos públicos, do jurisdicionado cearense, consórcio público, câmaras... Ricardo, e de que forma os órgãos públicos eles podem transformar o PCA em um instrumento vivo, em um plano vivo de gestão e monitoramento? Pronto. O primeiro passo a gente já falou um pouco. A obrigação de construir. Mas também esse documento não pode ser engavetado. Não pode ser um documento que seja de prateleira, de estante. Ele tem que se tornar um documento vivo. Vamos dar na prática aqui um exemplo. Quando eu digo PCA, eu digo assim, preciso contratar um estúdio novo para o TCE. Primeiro ponto que a gente faz é quando isso vai ser necessário? Em julho de 2027. Então, está planejado para julho de 2027 ter essa contratação. O tribunal tem que se organizar para ter essa contratação. E essa organização tem que ser monitorada, avaliada, tem que ser cobrada. TCE, o Estado do Ceará, ele tem uma boa prática que tem que ser divulgada. O que é? Nós temos aqui no tribunal reuniões de acompanhamento do PCA. O que é isso? Chama os gestores de cada área, como se fossem as secretarias municipais. Nós temos aqui o IPC, nós temos a Secretaria de Comunicação, temos a Secretaria de Administração, são chamados e são cobrados. E aí, as suas contratações estão em andamento? Em que passo está? Em que situação está? Então, é isso, a gente tem que transformar esse PCA num instrumento vivo, que nos ajude a entregar as políticas públicas. Tá ótimo, Ricardo. É um grande aliado, da gestão pública. Exatamente, o PCA. Por isso é o instrumento de governança, que dita regras. Legal. Muito obrigada, Ricardo, pela tua participação, por trazer um pouquinho mais dessas reflexões. Obrigada pela tua participação. No mais, agradecer a Ellen e Viviane por essa oportunidade e, com certeza, essa ideia de trazer, por meio desse artigo, a questão de trazer o PCA é porque ele é muito importante e somente como eles nós podemos entregar uma política pública mais efetiva. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa. Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, pode enviar para a gente pelo nosso e-mail, que é comunicacão@tce.ce.gov.br. Com produção da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará, essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão. Até a próxima! Até lá!